Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém. Ninguém te ama como Jesus te amou e continua te amando. O amor dele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele te ama realmente com todas as tuas manias, com todas as tuas fraquezas. Por que ele te ama? Simplesmente porque ele resolveu te amar. Não são os nossos méritos, nem um rostinho mais bonito ou um pouco mais de dinheiro no banco, nem nenhum mérito humano que possa fazer com que Deus nos ame. Tudo que leva Deus nos amar é simplesmente o fato dele escolher nos amar. Ele resolveu nos amar. Ele resolveu se entregar por nós, ele resolveu morrer por nós, ele resolveu nos amar. Não dá para explicar. E nessa noite é a noite de ser do Senhor e nós vamos celebrar o amor dele nessa noite. Porque ele disse que a ceia celebraria a morte dele até que ele voltasse. Amém? Então a ceia simboliza aquilo que ele fez por nós. Por isso nós celebramos a ceia nessa noite. Amém? Deixa eu fazer uma oração com você. Paizinho, nós apresentamos a Ti esta palavra. Pai, está aqui reunido o Teu povo, Tua noiva, Tua igreja, Teus filhos, amados Teus, Pai, que o Senhor escolheste desde a eternidade para estar aqui nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que esta palavra venha conduzi-los por um caminho de santidade. Que esta palavra venha mostrar um caminho de transformação, um caminho, Senhor, de adoração. Que esta palavra venha mostrar um caminho, Senhor, de intimidade contigo. Pai, em nome de Jesus eu te peço que a Tua bênção esteja sobre a vida dos Teus filhos, que mentes e corações estejam abertos agora para receber a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus eu te peço que toda tentativa do inimigo contra esta palavra caia por terra, em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Fecha a sua Bíblia, preste atenção aqui em mim. É muito interessante isso que esses dois versos retratam do apóstolo Paulo ministrando à igreja de Coríntios. Presta atenção. Ele começa com um questionamento, ele diz: vocês não sabem que o santuário de Deus é vocês? Que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem? E é muito interessante que, se nós formos para o dicionário de língua portuguesa e pegarmos o significado de santuário, pelo menos no dicionário que eu busquei, tinha lá acho que 8 definições. A primeira dizia assim, ó: templo consagrado ao culto de uma religião. Templo consagrado ao culto de uma religião, lugar sagrado. Essa era a definição de santuário. E aí ele continua várias definições. O santuário ecológico, né, onde tem animais que são preservados, né, lugares que são preservados. E ele vai falando várias definições de santuários, mas todas as definições de santuário do dicionário remetem a lugares e não a pessoas. E aí eu encontro na palavra de Deus algo muito claro que diz que o santuário não são lugares, somos nós.
E é muito interessante que quem constrói lugares santuários ou sagrados são os homens. O Velho Testamento, ele é repleto de lugares santificados, certo? O tabernáculo era um lugar sagrado, o templo foi um lugar sagrado, foi um lugar santificado, foi um lugar consagrado, ungido, purificado. Só que Jesus chegou desfazendo todo o conceito de religião e quebrando todos os paradigmas e tirando Deus de dentro de lugares e colocando Deus para habitar dentro de homens. Quem está me acompanhando diz amém. Deus veio mudar tudo isso e nós, seres humanos, viemos novamente construindo ou reconstruindo uma religião que Jesus acabou com ela. Jesus veio tentar mostrar que tudo que ele queria era um relacionamento pessoal e direto com o ser humano, e não baseado em lugares ou em coisas que o ser humano tinha que fazer. Só que nós viemos reconstruindo todo o paradigma de religião. Eu moro ao lado de uma igreja católica, ao lado de uma igreja católica. Eu passo na frente dela várias vezes, toda hora. E outro dia eu li um banner que colocaram nas grades, que fecha a igreja assim, da frente. Aí estava assim, escrito assim, eu não lembro os horários, mas estava escrito assim: santuário aberto de tal a tal hora. O que estava escrito? Santuário. Novamente nós pegamos aquilo que é estrutura, aquilo que é físico, aquilo que é natural, consagramos e transformamos aquilo em santo. Deus não unge estruturas, Ele unge pessoas. Deus não capacita estruturas, Ele capacita vidas. Não são lugares que são santos, são pessoas que estão santificadas. Deus não quer habitar e não vai habitar em lugares. Ele se manifesta em lugares onde os santuários dele estão. Então ele se manifesta. Mas não é o lugar que atrai a presença dele. O que atrai a presença dele é o lugar que ele gosta de estar, o santuário da sua habitação, que somos nós. E nós temos o costume, ou a mania, de consagrar tudo. Ou não? Ai, comprei uma moto, vai lá e unge e consagra. Ai, comprei um carro, vai lá e unge e consagra. Não que esteja errado você orar pelo teu carro. Amém, eu não vejo problema nisso. E nenhum problema teológico ou bíblico para te falar que você não possa orar e abençoar o carro que você comprou. Só que a gente abençoa o carro, abençoa a carteira, abençoa não sei o que, abençoa a carteira de trabalho para o cara arrumar emprego, abençoa a foto, abençoa a roupa, abençoa o copo d'água, abençoa tudo. Santifica tudo, consagra tudo. Só que tudo que Deus gostaria que fosse consagrado é a tua vida. Porque se a tua vida está consagrada, a roupa que você põe está consagrada, porque ela está na tua vida. E se você está consagrado, o carro que você dirige está consagrado, porque ele é teu. E quem tem medo de avião, pode montar no avião, ele não cai com você não. E se cair, você vai embora para casa feliz, porque você não está no teu lugar. Pastor, se tiver alguém programado para morrer naquele voo, filho, morre de ataque cardíaco, mas não porque o avião caiu. Eu tenho que ser consagrado, eu tenho que ser ungido, eu tenho que ser capacitado. Eu sou o abençoador do ambiente que estou. Eu digo eu, mas é para você entender que é você. Você é santuário de Deus, você é habitação do Altíssimo, você é casa do Pai, você é filho de Deus, você precisa abençoar os espaços que vocês estão. Eu quero levar você, igreja, a entender que você é a igreja. Você precisa ser santificado, você precisa ser ungido, capacitado.
revestido de autoridade. Você precisa estar na presença de Deus com legalidade para caminhar nas pegadas que Ele tem para você. Nós, através, sei lá, da religião, nós vamos santificando coisas. Ai, não sobe no altar porque é um lugar santo. Não, querido. Santo é aquele que tem que subir para ministrar. Esse tem que estar santo. Nós não santificamos coisas. Nós temos que nos santificar. Porque então se eu chegar, então eu pego e vou fazer um trabalho evangelístico na rua. Aí eu preciso de um som bem maior do que esse que a gente tem aqui. Aí a gente pega, vai lá, contrata lá do sei lá, som alguma coisa, né? O som. Aí ontem ele fez um show de funk. E todo mundo esfregou em todo mundo no show de funk com o som dele. Ontem. Aí hoje eu uso ele para falar da palavra de Deus. Então quer dizer que o som está amaldiçoado porque ontem ele tocou funk. As palavras que vão fluir da minha vida é que vão sair santificadas. As palavras que vão fluir da nossa vida é que vão santificar aquilo que está sendo feito. Nós somos o santuário. Nós precisamos desconstruir coisas que a religião construiu dentro de nós. Mas pastor, eu não tenho que me consagrar aqui para tocar? Tem. Porque você é um ministro. E ministra a noiva. E ministrar sem estar santificado é como se você pegasse a noiva de Cristo vestida para bodas e jogasse lixo nela. Imagine isso naturalmente. Imagine uma noiva pronta para casar, sendo limpa, purificada pelo sangue do Cordeiro. Esta é a igreja sendo santificada para Cristo. Aí eu pego e subo para ministrar o corpo de Cristo, a igreja, a noiva dele, de qualquer forma. Não oro, não preparo uma palavra, não me consagro. Outro dia eu ouvi de um pregador e ele está certo, eu não preparo a palavra já está pronta desde a eternidade, eu preparo o pregador. Certo? É eu que tenho que me preparar para transmitir a palavra já está pronta, Deus já gerou na eternidade. Aí você não se prepara, aí você vem aqui, toca de qualquer jeito, você joga lixo em cima da noiva, suja ela. E as pessoas não entendem isso. Eu fico triste quando eu ouço, porque tudo que eu quero ver é a igreja de Cristo sarada. Mas eu tive esposa de pastores conversando comigo e falando assim, ó, meu marido assiste Faustão a tarde inteira, vê o jogo de futebol, aí das 6h30 ele vai tomar um banho, aí a hora que é 6h50, a hora de ir para a igreja, ele cata lá um dos sermões que ele já pregou, fala, eu vou pregar esse, e vai para a igreja para ministrar a noiva. Isso é triste, gente, me deixa triste. Eu falo diante de Deus que me deixa triste. Não entende quem está ministrando. Mas o santuário somos nós, e nós temos que nos santificar. Agora eu quero te explicar uma coisa. Quem já entrou, entenda a minha pergunta, num santuário, entre aspas, religioso aí em algum lugar, em alguma viagem que você fez? Tem alguém que já entrou? Eu já. Vários. Alguém já entrou num santuário, né? O que nós chamamos de santuário vazio? Já entrou assim? Não tinha móvel, não tinha banco, não tinha nada, totalmente vazio, limpo, de nada, sem nada. Normalmente é difícil haver um santuário assim, certo? Santuário tem coisas. Ou tem um altar, ou tem um ídolo, ou tem um móvel, tem alguma coisa ali que é consagrada. Raramente você vai achar um santuário vazio, certo? E do mesmo jeito, Deus deixou uma representação do que os santuários deles tinham que ser. Cutuca o seu irmão para ele acordar e fala assim para ele, você é um santuário. E tem algumas mobílias que ele quer colocar dentro de você.
Amém? E o interessante é o seguinte: o Senhor, no Velho Testamento, se a gente ler, eu gostaria que você fosse curioso, anotasse e lesse. Em nome de Jesus eu libero essa curiosidade para a sua vida. Eu gostaria que você lesse Hebreus capítulo 6, 7, 8 e 9. Para você entender o que eu vou falar aqui agora. Porque eu não vou ler os 4 capítulos aqui para a gente poder, eu vou explicar o contexto. Nesses capítulos, o escritor de Hebreus, ele retrata que o tabernáculo construído por Moisés, lá no deserto, era uma sombra, era uma representação daquilo que Deus gostaria de fazer na nossa vida. Para quem já leu Hebreus pode lembrar disso. E o escritor de Hebreus deixa claro que tudo aquilo que aconteceu lá no deserto, eu vou explicar já em que contexto que aconteceu, foi simplesmente uma representação daquilo que já havia sido estabelecido no céu. No céu. Deus já havia desenhado isso na eternidade. Deus já havia desenhado isso na presença dele. Eu quero ler só com vocês o versículo de Hebreus. Eu vou ler para vocês, não precisa nem você abrir. Mas Hebreus 8, versículos 5 e 6 diz assim, ó, preste atenção. Eles servem num santuário que é cópia, está falando dos sacerdotes humanos, do povo judeu. Escute só, eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado que quando estava para construir o tabernáculo, ele foi avisado: tenha cuidado de fazer segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Se foi mostrado é porque Moisés viu. Isso significa que no ambiente espiritual, esse lugar de santuário, esse lugar de habitação de Deus já havia sido desenhado. Vocês estão me entendendo ou não? Já havia sido, sei lá se construído ou desenhado, mas Moisés viu de alguma forma da parte de Deus. E Deus deu uma ordem para ele: faça conforme te foi mostrado. E aí ele continua: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança, da qual ele é mediador, e é superior à antiga aliança, sendo baseadas em promessas superiores. O que Jesus fez foi trazer a manifestação desse tabernáculo celestial para dentro de nós. O que Jesus fez foi pegar esse modelo original de Deus, que Deus pediu para Moisés fazer uma representatividade na terra, enquanto o povo estava no deserto. Deus fez com que ele fosse trazido para dentro de nós. Então, o que Moisés desenhou na terra, lá no deserto, é uma representação daquilo que tem que haver e estar no nosso interior, para a nossa santificação como santuários de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Então eu quero desenhar com você, e eu quero que você acompanhe comigo o que nós vamos retratar nessa noite, para que você entenda. O que aconteceu? Moisés estava no Egito. Na verdade ele estava na terra de Midian. Ele voltou para o Egito para tirar o povo. E ele saiu do Egito, atravessou o mar, e ele caminhou pelo deserto do Sinai e chegou aos pés do Monte Sinai. Quando ele chegou ao Monte Sinai, Deus deu várias ordens para ele e deu o desenho desse tabernáculo. E Deus falou para ele: faça conforme tudo que você viu. Então ele foi acompanhando os artesãos, e eles foram construindo esse tabernáculo ali no deserto. E apesar de não ser uma réplica exata, uma cópia exata, eu vou te ajudar no desenho que eu vou fazer nessa noite, para que você entenda. Eu quero colocar aí no telão para que você acompanhe comigo, para facilitar o seu caminhar junto comigo aí dentro desta palavra. Entrou aí? Quando você entrava no tabernáculo, você está vendo aí que ele tem uma cerca por fora, não tem? Então você entrava por essa pequena portinha aí de entrada, não tem assim uma lateral assim que você entra nele? E você encontrava ali um primeiro negócio, um primeiro móvel, uma primeira mobília grande, era uma mobília grande, chamada altar de sacrifício. Vocês estão vendo aí? Acho que ela está circulando aí para vocês verem.
Pausa aí, deixa a imagem pausada e vamos acompanhando. Vamos por partes. Fica olhando para mim. Se você ficar olhando lá, você vai se perder. Volta para mim, volta para mim. A hora que a gente for para lá de novo, a gente vai. O altar de sacrifício é o primeiro móvel que nós temos que acessar quando nós vamos caminhar como santuário dentro de um período de oração ou que eu me achego a Deus. Todas as vezes que eu quero entrar na presença de Deus, o altar de sacrifício é o primeiro lugar. Por quê? Porque o altar de sacrifício era o lugar de perdão. Nesse mesmo texto de Hebreus, por isso que eu pedi para você ler em casa, fala assim, que não existe perdão de pecados sem derramamento de sangue. Isso é uma lei que Deus estabeleceu. Por que nós não usamos sangue hoje para perdoar pecados? Porque o sangue já foi derramado, ele é representado pelo suco da videira. Quem pode dizer amém? Pelo fruto da videira. Então está aqui, ó, o que nos simboliza o nosso sangue. Que uma vez já derramado, de uma vez por todas. Lê Hebreus, o texto que eu te falei. Ele declara todinho, explica isso tudinho. Então, uma vez que o sangue de Jesus foi derramado, de uma vez por todas nós fomos perdoados. E de uma vez por todas nós temos o perdão garantido através desse sangue de Jesus. Então, o que acontece? A primeira coisa que nós vamos adentrar dentro como santuários é o altar do sacrifício. O que simboliza o altar de sacrifício para nós? Se você quiser tomar nota disso, pode tomar, tá bom? Significa o lugar onde eu vou me entregar e pedir perdão, derramar ali o meu arrependimento e a minha confissão. Todo judeu que precisava de perdão, ele tinha que trazer um animal para que o sangue fosse derramado, e esse animal era queimado sobre o altar. E o interessante é que no altar era queimado esses animais, e esse fogo era purificador. Queimava o animal, mas ao mesmo tempo trazia a purificação do pecado da pessoa, através do sangue que era aspergido sobre o altar, e etc e tal. E o interessante é o seguinte, o altar não é um lugar limpo. Ele era limpado todo final de tarde. Mas ele é um lugar sujo. Imagina um lugar onde se queimava animais. Ali ficava resto de ossos, restos de couro, restos de tudo que era do animal. Vocês estão me entendendo ou não? Era um lugar sujo. O que isso significa? Isso significa que não interessa o quanto de sujeira nós temos. Porque ali o fogo há de nos purificar, a graça de Deus há de nos limpar. O poder de Deus há de limpar aquilo tudo e consumir toda a sujeira. E onde isso está? Querido, você é o santuário. Não adianta eu fazer uma réplica de altar de sacrifício aqui e falar, vem agora, receba o teu perdão aqui na frente do altar. Isso tudo foi gerado em ambiente espiritual para que nós vivêssemos isso. Onde eu faço isso? Como eu faço isso? No seu quarto, filho. Como santuário, você se rende ao Senhor. E você vai para frente do altar e fala, Senhor, estou no santuário agora junto com o Senhor. E eu peço perdão. Não existe perdão sem arrependimento e confissão. Não existe perdão sem arrependimento e confissão. Por isso você não pode ficar pedindo perdão de forma genérica. Tem gente que vai orar de noite, né? E ele pecou o dia inteiro. Aí ele vai orar de noite, 11h45 da noite com sono. Aí ele já ora com o joelho no chão, o outro em cima da cama, né? Quase dormindo. Aí você ora assim. Orar com sono é mais ou menos assim, ó. Senhor, abençoa os meus pecados, que Deus te abençoe, Deus, amém. Né? Tipo, não faz sentido nenhum. A cabeça já está dando nó de tanto sono que está, cansado. Não funciona orar com sono. Está com sono? Dorme. Ora acordado. Aí tem gente que vai orar lá de noite, aí ele começa a, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, perdoe todos os meus pecados que cometi nesse dia. Parece quase que escreve, grava, aí você não precisa nem falar, né? Aperta o play no outro dia, Senhor, escuta aí. Não é assim, filho. Você pecou e pecado se confessa assim, Senhor, eu fiz isso, isso e isso. E eu sei que se ofende a sua santidade, eu te peço perdão, me arrependo por isso. Agora eu vou um passo além. Existem pecados que nós pecamos contra Deus e contra nós mesmos. Como assim, pastor? O apóstolo Paulo disse assim, por exemplo, todo pecado é fora do corpo, mas aquele que
peca de forma sexual, peca contra o seu próprio corpo. Então esse a gente vai lá, confessa para Deus, se arrepende, pede perdão, falando se você for solteiro. Mas se você for casado, quando você peca sexualmente, você peca contra a sua esposa também. E quando você deve para alguém, você peca contra a pessoa que você está devendo. Quando você xinga alguém, você pecou contra Deus e contra a pessoa que você xingou. O filho pródigo chegou no pai e falou assim: pai, pequei perante Deus e diante de ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me recebe como dos teus empregados. Qual foi a confissão dele? Pai, pequei diante de Deus e perante ti. O problema é que nós achamos que nós pedimos perdão genérico e somos perdoados. Nós confessamos para Deus o que fizemos contra as pessoas e achamos que não temos que nos reconciliar com as pessoas. O que Jesus ensinou? Aquele que quiser entregar uma oferta ao Senhor, e quando ele chegar perto do altar, perto de onde? Ele se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, larga a tua oferta, vai, reconcilia-se com seu irmão, depois volta e apresenta a tua oferta. Você entendeu o que Jesus ensinou? Ele não falou você contra o seu irmão, porque você contra o seu irmão é o teu coração que precisa se resolver. Então vai para o altar, chora, pede perdão e fala: Jesus, me ensina a liberar perdão, me ensina a perdoar e a amar as pessoas como elas são. Jesus falou: quando o teu irmão tem alguma coisa contra você, isso quer dizer que você já está resolvido dentro de você, mas às vezes a pessoa não, porque você não confessou para ela ainda. Então larga a oferta ali. Você não vai ser santuário nunca quando as pessoas, enquanto tiver guardado ódio, rancor, mágoa, ressentimento. Nunca você vai ser um santuário de Deus, nunca. Nunca Deus vai poder fazer coisas dentro de você, porque continua tendo coisas aí sujas que param no altar e não deixam você prosseguir para dentro do santuário. Vocês estão me entendendo? Então o que eu faço, pastor? Eu vou te dar uma outra percepção bíblica. Você nunca vai encontrar na Bíblia alguém pedindo perdão. Nunca você vai ver um texto bíblico escrito assim: fulano foi ao ciclano e pediu perdão. Não existe perdão na Bíblia, existe confissão. Não existe pedido de perdão. Perdão existe, lógico, não existe pedido de perdão, existe confissão. Eu vou e confesso meu pecado, porque perdoar é responsabilidade da outra pessoa. Entenderam ou não? Então eu confesso meu pecado. Não é chegar assim: irmão, você me perdoa. Ele não sabe nem por que está perdoando. Não, irmão, eu perdoo, fica na paz. Mas perdoa do quê? Nós aprendemos a fazer a coisa genérica. Então eu chego no meu irmão, porque a Bíblia diz assim: confessai os seus pecados uns aos outros para que haja cura. É porque você pecou contra o irmão. Então você chega nele e fala assim: irmão, eu queria falar que, cara, eu falei mal de você, e eu sei que isso é pecado, ofendeu a Deus e eu pequei contra você. E aí? Aí ele tem que te perdoar? Eita, pastor, é difícil isso, né? Mas é o certo, é o bíblico. Tem gente que vive de pedido de perdão em pedido de perdão, querido. Não, muda o discurso, muda a regra. Vai de confissão em confissão. O dia que você começar a confessar os seus pecados, você vai começar a ter cura para não pecar mais. Posicionamento diante do pecado. Então é muito necessário mudar esse posicionamento. O altar te garante cura. É um dos móveis do teu santuário que garante perdão. Te garante cura, não te garante perdão. Mas a confissão tem que partir de você. Confissão diante de Deus e diante daqueles contra quem você pecou. Continuando. Logo à frente, tá aí no telão? Logo à frente do altar tinha uma pequena bacia de bronze. É a segunda mobília do teu santuário. Volta para cá. A bacia de bronze
É interessante que a Bíblia diz lá em Êxodo, quando o tabernáculo estava sendo construído, que a bacia de bronze era para Moisés pedir os espelhos de bronze das mulheres. Por quê? Porque naquele tempo não tinha espelho de vidro. Vocês estão me acompanhando ou não? A técnica do vidro ainda não existia. Então o que as mulheres faziam? Tinha um pedaço de bronze, era bem polido, e aquilo dava um reflexo. Então a pia era feita de bronze polido. E para que servia essa pia? Lembra que eu falei que o altar é sujo? Vocês estão entendendo? E o sacerdote estava ali manuseando no altar. Então, antes de entrar no lugar santo, que é a próxima parte que a gente já vai ver, o sacerdote tinha que lavar as mãos e o rosto. Então, automaticamente ele tinha que se abaixar e lavar as mãos e lavar o rosto, para poder entrar no lugar santo. São passos que nós vamos entrando diante de Deus. O que significa essa bacia, querido? O que ela serve para nós? Primeiro, ela vai refletir quem você é. Porque não adianta eu ser perdoado e não reconhecer o que sou. Não adianta eu ser perdoado e não saber quem eu sou. O problema é que a gente gosta de apontar os defeitos dos outros e minimizar os nossos. Eu gosto de uma frase que eu li em algum lugar, que eu leio muito, então eu não sei onde eu li. Mas foi num livro, eu não lembro qual livro. Diz que a humanidade caminha numa grande fila indiana, né? Uma fila, um atrás do outro. E todo mundo carrega consigo duas mochilas. Uma na frente e uma nas costas. Sabe quando você põe a mochila para frente e a outra para trás? Na frente você carrega todas as suas virtudes. E nas costas você carrega todos os seus defeitos. Então você sempre vê as suas virtudes e vê o defeito do outro. Então o problema, a questão da pia é para que eu reconheça os meus defeitos. Jesus vai inverter as mochilas. Na hora que você chegar na pia, você vai começar a pedir para o Espírito jogar luz dentro de você. E você vai falar: Senhor, me faz ver quem eu sou. Você vai ser perfeito? Não. O apóstolo Paulo disse assim, não que eu seja perfeito. Lá no final da vida dele ele falou isso. Não que eu seja perfeito ou que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que ficaram para trás e prossigo para aquelas que estão adiante de mim, para alcançar o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou largando as coisas velhas e vou olhando para dentro de mim. Eu tenho defeito ainda? Claro que eu tenho. Você tem, eu tenho, todos nós temos. Eu tenho que reconhecer os meus defeitos para poder apresentá-los diante de Deus. Porque senão nunca eu vou conseguir mudar. O problema é que a gente vem para Jesus querendo que tudo ao nosso redor muda, quando tudo que Jesus quer mudar é aquilo que há dentro de você. Porque se o teu interior mudar, e se você for diferente, toda a estrutura da tua vida, todo o teu redor mudará. Você muda o mundo mudando você primeiro. Você pede transformação. Olhe para você mesmo, quem você é e o que há em você que precisa ser mudado. Bacia, bronze, reflexo de quem eu sou. Por que lavar as mãos e o rosto? Porque para entrar na presença dele eu preciso ter mãos limpas e coração puro, não é isso? Mãos limpas, para entrar na presença. Lá dentro tem presença. Dentro do santuário tem presença. Então é mãos limpas. E por que o rosto? Porque eu tenho que tirar as máscaras. Porque normalmente a gente chega até essa bacia vestido ainda com aquilo que nós somos em cada ambiente. Se eu estou lá fora eu sou de um jeito, se eu estou no trabalho eu sou de outro jeito, se eu venho para a igreja eu fico mais bonitinho, né? Na igreja todo mundo fica mais santinho. No meu trabalho eu xingo, passo os outros para trás, engano, minto para vender. Aí eu chego na igreja, aí eu sou bonzinho. E ainda eu tenho um senso de autojustiça que me faz falar assim: não sei por que está acontecendo isso comigo. Eu faço tudo certo, vou na igreja todo domingo, dou até meu dízimo. Derruba esse senso de justiça própria, querido. Vai para a bacia. Porque lá na bacia você vai ver o reflexo. Se o que está refletindo ali é você de verdade, ou alguma máscara que você vestiu para poder parecer mais bonito. Então é hora de lavar. Ali tem água, purificação pela palavra. Fostes purificados pela lavagem com água através da palavra. Já tinha água dentro.
É local de purificação, de limpeza, onde vai limpar você e as suas estruturas pessoais daquilo que você é e tem que deixar de ser. Quem pode me dizer um amém? Ninguém fala um amém empolgado nessa hora, né? A hora que começou a confrontar. Aí eu atravesso a cortina. Quando eu lavei minhas mãos e tirei as minhas máscaras, mostro quem eu sou. Eu preciso estar perfeito para entrar lá dentro? Não. Jesus vai me aperfeiçoar a cada dia. Mas quando eu lavei as mãos e lavei o rosto, tirei as máscaras, então eu me reconhecer quem eu sou. Então eu posso entrar confiadamente diante de Deus. Eu estou vendo quem eu sou, e Ele sabe quem eu sou, e Ele me ama, né? Simplesmente porque Ele me ama. E aí eu entro, e aí do meu lado esquerdo, para quem está entrando, do meu lado esquerdo eu encontro a primeira coisa, o candelabro. Vocês estão vendo aí? A primeira coisa que se encontra é um candelabro. Olha aqui para mim, vamos para o candelabro. O candelabro, o que servia? Para que servia nesse ambiente? O candelabro nesse ambiente servia para iluminar. Certo? Era um ambiente fechado. E o interessante é que a lâmpada não era de LED, né? Como é hoje, nem havia energia elétrica. Então como ela era feita? Era um candelabro com uma haste central, 3 para um lado, 3 para o outro, 7 pontas. Correto? Então enchia-se as 7 lâmpadas lá em cima, colocava o cordão, né, uma espécie de barbante de pano, e acendia-se, certo? 7 fogos acesos. Eu não quero entrar em pormenores sobre o que é cada fogo, porque isso seria a manifestação dos 7 Espíritos de Deus que precisam brilhar sobre a nossa vida. Se eu for pregar isso é outra palavra. Pula, vamos para a próxima, vamos continuar. O que isso significa dentro do contexto dessa palavra? Luz. Luz e manifestação de tudo aquilo que é presença de Deus, que é glória de Deus, que é mundo espiritual. Como assim, pastor? É o princípio da oração de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus pediu, glorificou a Deus, santificou o nome dele, adorou a Deus. Não é isso? Santificado o teu nome. Venha a nós o teu reino. Isso é manifestação de reino, é o que o Espírito pode trazer para a nossa vida. O que essa mobília faz dentro de mim? Traz dons espirituais, traz fruto do Espírito, traz luz para dentro de mim, para que eu veja lugares escuros, que às vezes a bacia não me refletiu, porque é um processo. Eu chego lá, vou me limpando, mas cada vez eu vejo mais. Eu vou voltar para a bacia diversas vezes durante a vida, vou voltar chorando. Deus, tem isso dentro de mim ainda. Mas quem trouxe essa luz é o Espírito. É o Espírito que refletiu isso. É a luz dele que brilhou dentro de você. Mas eu tenho que acender. Porque tem gente que tem um Espírito dentro. Eu aceitei Jesus, o Espírito mora dentro de mim. Só que é como se fosse uma lâmpada cheia de óleo apagada. Funciona para alguma coisa? O que Jesus falou? Se a luz que há dentro de você é trevas, quão grande é essas trevas? Você já parou para entender que parece que Jesus falava umas coisas que não tinha? Como que uma luz que tem dentro de mim pode ser trevas? Você para pensar. Parece que é um trocadilho de palavra, um nó na cabeça da gente. Não é. Ele disse isso, ó, o Espírito pode estar até dentro de você, porque você me recebeu como Pai. Mas se o Espírito que tem dentro de você, a luz, é sufocado pelo tanto de trevas que você coloca dentro, quão grandes são essas trevas? Então é uma lâmpada com óleo apagada, não brilha. Então o que você precisa fazer? Ir para a presença de Deus e falar: Senhor, acende o fogo. Acende o fogo em mim, para que a tua luz brilhe em mim. São móveis do teu santuário, está tudo aqui, ó, espiritualmente dizendo. É a manifestação do que há no céu, que Ele queria se manifestasse em nós. Depois do candelabro, nós vamos achar um outro móvel, que ficava para quem entrava do lado direito. O que nós temos aí? Não dá para ver direito, tá? Essa imagem aí não está legal, mas vamos lá. Era a mesa dos pães. O que significa a mesa de pães? O que significa? Vamos ser sinceros, qual que é o lugar que a gente consegue mais ter relacionamento com as pessoas? Onde é? Quando você quer conhecer alguém de verdade, você chama ela para fazer o quê? Comer.
Mesa é o lugar principal de comunhão. O que isso quer dizer? Que eu posso fazer tudo bonitinho. Se eu não sei conviver com pessoas, eu não vou ser um santuário de Deus. Lugar de relacionamento. Igreja é o quê? Igreja é relacionamento. Não é? Jesus falou assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. É eu, você, mais um e ele. Igreja. Eu sou santuário, eu sou filho, mas nós juntos, igreja. E aí eu tenho pessoa difícil, ranzinza, chata, insuportável, amável, legal, tudo quanto é tipo de pessoa. O que é a igreja? É uma companhia de gente difíceis lutando para ficar parecida com Jesus. Amém? É você com a sua ruindade, eu com a minha, nós todos juntos. E aí nós vamos chegando em Deus e nós vamos lutando para ser bom. E existem pessoas perfeitas dentro da igreja? Não. E eu morro de vontade de pular naquela porta. Eu precisava fazer, né? Uma frase bem grande lá naquela porta de vidro assim, ó: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque não existe pessoas perfeitas. E é isso que é a mesa. Eu compartilhar, eu dividir, eu comungar de pessoas normais, comuns, que comemos juntos, andamos juntos, vivemos juntos, fazemos festa junto. Quem vem na festa ontem diz um amém bem forte. Fazemos as coisas juntos, mas somos pessoas comuns, simples pessoas comuns. E a mesa mostra esse lugar, sem participarmos da mesa, sem nos relacionarmos com pessoas. Eu não estou falando daquele relacionamento profissional que você tem com as pessoas. Não é disso que eu estou falando. Mesa é lugar de compartilhar. Não existe eu estar numa mesa e não compartilhar daquilo que está posto sobre ela. E aí vem um problema que nós vivemos nos nossos dias. Tudo é muito meu e pouco nosso. Por que nós juntamos tantas velharias em casa e não conseguimos compartilhar aquilo que temos? Nós compramos roupa nova e nunca arrancamos as que estão lá, mais usadinhas, que ainda são boas, que eu posso compartilhar. Nós trocamos os móveis e pegamos os móveis velhos e queremos usar em outro lugar, ao invés de abençoar alguém que precisa. Eu quero que você entenda que prosperidade é um avanço. E é isso que eu quero que você entenda. Preste atenção. Quem já viu uma pequena charge? É uma chargezinha feita no Facebook, um videozinho desses de GIF no Facebook, que mostra assim, um cara andando de bicicleta, aí ele vê um carrinho velho, ele pega e sai uma bolinha de pensamento nele, ele fala assim: eu gostaria de ter esse carro. Aí aparece o outro andando com o carro velho, aí sai uma bolinha de pensamento dele, passa um carro mais, né? Ele fala: nossa, como eu queria ter aquele. Aí passa o outro, tá numa Lamborghini lá, num carrão, aí aparece uma bolinha no pensamento, na hora que ele vê um helicóptero. Puxa, eu gostaria de ter um helicóptero. Vocês estão me entendendo ou não? A prosperidade é a questão de eu avançar a partir do ponto que eu estou. Qualquer coisa que eu avance é prosperidade para mim. O problema é que eu prospero, mas não me desprendo do velho. Eu esqueço de compartilhar, porque às vezes o que é velho para mim, o que o que já foi passado para mim, já não é mais uma questão, é uma questão de retrocesso se eu voltar, é uma questão de prosperidade para o meu próximo, porque às vezes dele é pior que o meu, então eu compartilho aquilo que eu tinha. Vocês estão me entendendo ou não? Porque as pessoas vão avançando, isso é prosperidade, é ir para frente. Tem gente que acha que prosperidade é riqueza. Prosperidade é o não retrocesso, é a ausência da necessidade. Isso é prosperidade real. E a prosperidade ela tem que ser gradativa. Ninguém fica rico em 3 meses, a não ser que seja por meios ilícitos. Aí não é prosperidade, é ladroagem. Certo? Então mesa é lugar de compartilhar. E aí nós temos uma outra peça. Vamos lá. É o altar do incenso. Apareceu aí? Ainda não? Vai aparecer. Aí, ó. É o altar do incenso. Viram aí?
Ficava lá na beira da cortina, da última cortina que tinha do lado de dentro. Então eu vinha, tinha o altar, vamos repassar, olha para mim. Olha para mim. O altar, a bacia, primeira cortina. Eu entrava no lugar santo. Aí eu tinha candelabro, mesa e de frente, lá no fundo de uma outra cortina, altar do incenso. Altar do incenso. O que era o altar do incenso? Você já parou para pensar no ambiente natural? Por que Deus gostaria de receber o incenso queimado ali, a fumacinha do incenso? Para que serve fumaça de incenso subindo? Fala para mim. Humanamente. Vamos analisar o humano. Não serve para nada. Fumaça. É fumaça. Sabe o que isso significa? Porque Deus naquele tempo pedia, e o que Ele pede hoje para nós, não vai queimar incenso hoje, gente. Não. Não serve para mais nada hoje. Vamos voltar para cá, vamos entender. Aquele altar de incenso era um lugar de adoração. Por que adoração? Porque você já viu uma fumaça subir igual a outra? Fumaça é um negócio assim, não é? Não é? O que significa? Significa que a adoração e forma de adorar, cada um tem uma. Deus aceita qual? Todas. Desde que seja com mão limpa, coração puro, desde que eu esteja passado pelo Espírito, tendo comunhão na mesa. Então eu vou adorar o Senhor com sinceridade. Se a minha adoração for sincera, Ele recebe. E aí eu costumo dizer que agora a adoração é igual ao torcedor de time grande, né? De futebol. Seja São Paulino, corintiano, palmeirense, santista. Você vai num estádio, imagina um estádio repleto, 65 mil torcedores. Quem já foi em estádio assim? Eu nunca fui. Quem já foi? Pouca gente. Mas tem lá, estádio lotado lá. Seja a Arena dos Verdes, seja a Arena dos Preto e Branco, seja a Arena dos Vermelho e Branco, não interessa. Tá lá, aí tem um monte de tipo de torcedor lá, não tem? Mas todo mundo tá lá por causa do time, não é? Alguém foi lá por causa de outra coisa? Não, é o time do coração. E pagou para entrar e foi lá. Aí cada um expressa a sua torcida de um jeito. Você já parou para pensar nisso ou não? Tem o cara que expressa a sua torcida sentado comendo amendoim. E ele tá torcendo. Só tá olhando pro campo. Fez gol, ele faz assim, ó. E continua comendo amendoim. É o jeito dele de torcer. Tem outro que leva o radinho. Não é? Ele tá lá, ele tá aqui, ó. E escutando um doido aqui na orelha dele. Ninguém entende. Ninguém entende. Mas ele tá lá com o radinho e ele tá torcendo, é o time dele. Aí tem outro tipo de torcedor, o que leva os tambor. Não ouve o jogo, não vê o jogo. O negócio dele é fazer barulho e gritar. É ou não é verdade? Ele não vê, ele não assiste, ele não sabe quem está jogando. De repente ele está de costas na hora que fez o gol. Mas o negócio dele é... Ou não é verdade? Então você encontra tipo de torcedor de todo tipo lá dentro. Mas a paixão é uma só, é o time que está lá no campo. Então dentro de uma casa de oração e de adoração, quando eu chego no altar de incenso, cada um sobe a sua oração do seu jeito. O importante é que a sua fumaça de adoração suba. O importante é que você adore. Pastor, eu gosto de orar deitado. Filho, ora deitado. Pastor, eu gosto de orar ajoelhado. Eu gosto de andar orando. Eu gosto de orar andando. Eu gosto de, sei lá, dar piruleta. Não, pastor, eu tenho a piscina no fundo de casa. Eu gosto de orar dentro da piscina. Por que vocês estão rindo? Teria problema? Não teria, desde que seja sincero. E que seja um ambiente onde você consegue fazer subir a adoração. Vocês estão me entendendo? Não interessa se você adora mais quietinho comendo amendoim, ou se você é o cara da batucada. Cada um adora de um jeito. Tem gente que gosta. Se eu for orar junto com a minha esposa, eu oro mais parado, ela ora andando. Eu oro
com canções de adoração tocando. Ela olha para mim e fala assim: desliga esse barulho. É o jeito dela e o meu jeito de adorar. Vocês estão entendendo? Eu crio um ambiente do jeito que eu gosto de expressar a minha adoração e ela cria o dela. A gente ora junto, como família e casal. Aí a gente pega as mãos e a gente ora junto. Mas a hora que ela vai expressar a adoração dela para Deus, ela fecha a porta. Tem dia que eu tenho que bater na porta e falar assim: Laine, é só pro pai, tá? Porque o resto da casa está escutando. Mas cada um expressa a adoração de um jeito. Isso é o altar do incenso. Eu vou lá e levo. E cada fumaça sobe de um jeito. E todas Deus ama. Porque é adoração. Porque é momento de fazer subir para Ele algo de bom que Ele gosta de receber. Um culto deveria ser uma expressão de adoração. A palavra é para você receber, mas isso é graça. A palavra é algo que desce, mas não precisaria ter para ser um culto. Porque o culto é quando eu dou e não quando eu recebo. O culto é quando eu vim dar para Deus, é quando eu vim adorar a Deus. Isso é culto. Então, se nós fizermos um culto só com adoração, adore, que está subindo teu culto, tua adoração diante de Deus, aquilo que você está entregando para Ele. São mobílias, está dentro de você. Agora eu quero falar da última. Existia uma última cortina e atrás dessa última cortina tinha uma última peça. Vai entrar aí. O que era essa peça? Apareceu já ou não? Dentro do lugar santíssimo, esse lugar chamava Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança. Era uma caixa de madeira revestida de ouro com uma tampa, a imagem de 2 querubins e tal. Nesse lugar, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O que esse lugar simboliza para nós? A Bíblia diz que Jesus rasgou o véu e abriu acesso a esse lugar. Ele já não é mais fechado. Você pode entrar todas as vezes que você estiver no santuário. Esse lugar é o lugar de relacionamento. Esse lugar é de ver Deus, ouvir Deus, falar com Deus e ser ministrado por Ele. Você já entregou a adoração, então você entrou lá dentro para se relacionar com Deus. Esse é o desejo inicial de Deus quando criou o homem. Deus descia todos os dias no jardim para se relacionar com Adão e Eva. Esse é o desejo de Deus e foi isso que Jesus veio fazer, abrir acesso a esse relacionamento. Pastor, como Deus fala? De diversas maneiras. Deus fala através da palavra dele, escrita. Deus fala através da palavra dele, pregada. Deus fala através de uma canção, a palavra cantada. Deus fala através de uma pessoa, um profeta ou alguém que teve ali, estava sobre um dom de discernimento ali na hora para liberar uma palavra sobre a vida da pessoa. Palavra de sabedoria. Deus fala através de livros, de pessoas de Deus que escreveram. Só que Deus também fala aos ouvidos, ao coração. Deus fala. Mas para isso é necessário que você coloque o teu santuário em ordem. É necessário que você pegue toda essa mobília que está dentro de você e coloque cada uma no seu lugar. O problema é que nós somos muito bons em mudar a mobília de lugar para que fique mais fácil o acesso. Quem já arrumou a casa para que o acesso ficasse mais fácil para as coisas? Todos nós. Então o que a gente faz? A gente quer ter relacionamento de intimidade com Deus, quer ir lá no fundo, a gente tenta trazer a arca para fora. E não ir lá nós onde a arca está e passar por todos os passos. Organizar o santuário do jeito que Deus desenhou. Aí a gente tenta forçar relacionamento, forçar intimidade com Deus. Aí a gente pensa assim: eu vou naquele congresso porque aquele congresso vai me levar lá na intimidade. Não, querido, um congresso não te leva à intimidade. Ele coloca as coisas no lugar dentro de você. Eu vou no culto para me relacionar com Deus. Filho, o culto é para colocar ordem no seu santuário. Então nós temos que nos colocar em ordem para que nós entremos na presença de Deus. E esse caminho de oração nós deveríamos usar todas as vezes que nós fôssemos orar. E caminhando, móvel por móvel, até estar lá no relacionamento íntimo e profundo com Deus.
Até que chegue um tempo onde você não precisa caminhar tudo, porque você chegou ali, a presença de Deus já vem, você já começa a se relacionar com Ele. Mas é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus busca em nós, é isso que Deus sempre quis, relacionamento com o seu povo. Um lugar de santidade, você é um santuário, e Ele quer fazer de você um santuário. Não adianta nós inventarmos coisas, lugares que substituam aquilo que Deus quer fazer e ser em nós. Em nós. Agora, o interessante é o seguinte, eu não sei se você percebe que todo o caminho, todos os móveis que antecedem o lugar de relacionamento, são para nos conduzir ao relacionamento. São meios para que nós cheguemos ao relacionamento. O problema é que muitas vezes nós usamos esses móveis como fim. Tipo assim, eu quero receber um dom espiritual, então eu faço o caminho e vou até a lâmpada. Aí eu recebi o dom espiritual, aí eu estou feliz, aí eu saio para fora, vou embora. Entenderam ou não? Eu quero receber algo de Deus, Nós não podemos usar as mobílias como um fim. Elas são lugares de passagem, onde eu recebo algo para ir mais fundo, e recebo outro para ir mais além, e outro para ir mais adentro, e o meu santuário vai sendo edificado. Eu não posso usar as mobílias como um fim, eu tenho que usá-las como um meio de chegar ao relacionamento com Deus. É assim que o Senhor te quer, como santuário dele. Ou não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês são esse santuário que Ele desenhou desde a eternidade para que Ele habitasse dentro de vocês. E o Senhor quer que você entenda que você precisa colocar os móveis em lugar, em ordem, para que cada um esteja no seu lugar. E o que eu acho interessante é o que Ele retratou no versículo 17, que nós lemos. Olha que interessante, Ele pôs assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Agora o que eu quero te falar é o seguinte, não é alguém vir te matar, não é disso que Deus está falando, não é disso que o apóstolo estava falando. Ele estava falando de destruir o interior do santuário. Tem pessoas que sabem que são santuários e jogam coisas sujas e impuras lá dentro o tempo todo. Você está destruindo o santuário. Entra num lugar de santuário para você ver, de alguma religião determinada, um lugar físico. Dependendo do santuário, você tem que tirar o calçado. Dependendo do santuário, você tem que entrar com a cabeça descoberta. Dependendo, cada religião tem os seus dogmas. Mas diz respeito ao santuário lá para você ver. Te expulsam do santuário. Entra com a sacola de lixo e joga no chão de um santuário para você ver. As pessoas que zelam por esse santuário ficariam iradas com você. Isso seria um desrespeito. Agora nós somos santuários do Altíssimo. Aí nós achamos que temos o direito de fazer com o nosso santuário, ou o santuário de Deus, que somos nós, o que nós bem entendemos. Quem nunca ouviu a frase, o corpo é meu e faço o que eu quero com ele? O corpo não é seu não, filho, seu corpo é morada do Espírito Santo, você não é mais dono de você mesmo. E aí a gente acha que a gente tem direito de fazer o que quer com ele. Você tem direito de fazer aquilo que Deus quer que você faça com ele. É assim que Deus quer que você caminhe. Você é santuário dele. Coloque-se de pé. Jesus quer habitar dentro do teu coração, dentro da tua vida. Hoje é noite de ceia do Senhor. E o que nós queremos? Nós queremos ser um santuário onde nós podemos ser a habitação que Deus gosta de estar. Eu quero que você comece a falar com o Senhor agora, independente de que você tem vivido. É momento de você falar com o Senhor. Eu não sei como está o teu santuário aí dentro, se está todo bagunçado, se está todo fora de ordem, mas você vai começar a falar: Senhor, eu preciso que o Senhor me auxilie a colocar tudo em ordem dentro de mim. Eu preciso que o Senhor me auxilie para que eu possa ser um lugar da forma que o Senhor desenhou para eu ser.
Eu preciso ser um lugar onde o Senhor gosta de estar e gosta de habitar. Fale com Ele. Eu quero ser um santuário do Senhor, desenhado e determinado pelo Senhor conforme o teu querer. Feche os seus olhos, desligue-se de quem está perto de você e comece a falar com o Pai. Comece a falar com Deus, Ele te ouve e te entende do jeito que você falar. E se você acha que Deus não habita dentro de você, porque a sua vida tem andado um tanto quanto torta, comece a pedir perdão para Ele e falar: Senhor, eu quero ser a tua habitação. Espírito Santo, eu quero que o Senhor habite dentro de mim. Jesus, eu quero que o Senhor me perdoe. Eu quero começar a andar e viver com o Senhor. Vai falando com Ele, querido. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso. Esse tipo de oração é você que tem que fazer. Vai falando com o Senhor. Vai adorando ao Senhor e vai falando: Senhor, eu quero subir a minha adoração agora. Eu quero seguir nesse caminho de oração e adoração. Eu quero ser santuário do Senhor. É noite de ceia do Senhor e Ele quer que você coloque o seu santuário em ordem. Vem nos auxiliar, Santo Espírito, a colocar as coisas no lugar. O teu santuário que somos nós. Coloque em ordem as nossas vidas e o nosso coração, Paizinho, em nome de Jesus.